Sua mãe te mandou comprar pão. Você foi. O pão chegou. O troco não. Se você viveu os anos 90 no Brasil, você sabe exatamente o que aconteceu com esse troco. Ele foi parar numa ficha. A ficha foi parar numa máquina. E você ficou ali, de pé, na frente de uma tela. Em pé, no fliperama do boteco, esquecendo que a sua mãe estava te esperando. Essa não é uma história de videogame. Essa é a história de como o Brasil criou a própria indústria de arcade, quando o mundo fechou as portas. De como uma ficha de 25 centavos virou o ingresso mais democrático do mundo e de como um jogo japonês chamado Street Fighter 2 transformou o boteco em uma arena de torneio. A história começa antes de qualquer videogame. No final dos anos 30, um empresário chamado Eduardo Marras abriu a primeira operação de máquinas de diversões do Brasil, numa loja em Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. Eram pinballs, máquinas mecânicas com bolinhas de aço e palhetas, sem tela, sem digital, sem ficha eletrônica, só mola, metal e sorte. O problema? O governo brasileiro considerava o pinball um jogo de azar, equiparado ao caça-níquel. Os operadores sobreviviam com liminares judiciais, funcionando naquela ilegalidade tolerada. Em 1968, um jovem chamado Abraham Kogan, filho do fundador da Taito no Japão, empresa que criaria Space Invaders 10 anos depois, montou em São Paulo a Trevo de versões eletrônicas. Em 1972, virou Taito do Brasil. O Brasil era um mercado enorme. Máquinas importadas dos Estados Unidos e do Japão abasteciam os primeiros fliperamas nas avenidas Ipiranga e São João, em São Paulo, os pontos de maior movimento da cidade. Então, o governo agiu. Primeiro, o imposto de importação foi de 30% para 70%, depois para 120%, depois para 220%. Em 1976, a importação de máquinas de arcade foi simplesmente proibida. Consideradas bens supérfluos, desnecessárias. A Taito do Brasil fez o que qualquer empresa esperta fazia no país quando o governo fechava a porta. Montou fábrica. No bairro de Santo Amaro, em São Paulo, a Taito comprou empresas menores, Liberty, Flipper Market, Mechatronics, e começou a fabricar clones nacionais dos jogos estrangeiros. Os nomes eram diferentes, as artes eram adaptadas, mas as máquinas eram brasileiras. O Brasil proibiu a importação. O Brasil começou a fabricar o próprio fliperama. Os anos 80 foi um período de transição. Ainda era tudo analógico, pinball, máquinas eletromecânicas. Mas algo estava mudando. Em 1978, no Japão, a Taito lançou o Space Invaders. O jogo foi tão popular que causou escassez de moedas de 100 ienes no país. Literalmente. O governo japonês precisou triplicar a produção de moedas por causa de um jogo. O Brasil ainda estava atrás da reserva de mercado. Nenhuma máquina oficial podia entrar, mas o interesse crescia. As lan houses ainda não existiam. O videogame doméstico era caro demais para a maioria das famílias. O fliperama do boteco era o único acesso que a classe média baixa e a periferia tinham a qualquer forma de entretenimento eletrônico. E aí veio 1991. Um jornalista da Game Blast descreveu assim o que viu ao entrar no fliperama de São Paulo naquele ano. Notei uma multidão em torno de uma máquina, tipo uma multidão mesmo. Parecia que o bairro todo estava lá. Eu já havia visto um arcade chamar a atenção, como o jogo das Tartarugas Ninjas, mas nunca daquele jeito. Fui me acotovelando no meio do pessoal para ver do que se tratava, e meu queixo caiu quando eu vi pela primeira vez Street Fighter 2. Street Fighter 2, The World Warrior, Capcom, 1991. A partir desse momento, o fliperama brasileiro nunca mais seria o mesmo. Para entender o que Street Fighter 2 fez com os fliperamas brasileiros, você precisa entender o que existia antes. Antes de 1991, os jogos de arcade mais populares eram beat 'em ups,
Você andava da esquerda para a direita, socava todo mundo que aparecia e pronto. Final Fight, Double Dragon, Teenage Mutant Ninjas Turtle. As Tartarugas Mutantes Ninjas. Divertido, cooperativo, mas previsível. Street Fighter 2 jogou tudo isso fora. De repente havia 8 personagens, cada um com golpes únicos, movimentos especiais, sequências. Você precisava aprender, precisava treinar, precisava dominar o Hadouken do Ryu e o Spinning Bird Kick da Chun-Li e o Sonic Boom do Guile. E o mais importante, havia um humano do outro lado. Não uma IA, uma pessoa real, com ego, com raiva, com vontade de ganhar. Mais de 60 mil máquinas de Street Fighter 2 foram vendidas no mundo. Em qualquer fliperama brasileiro dos anos 90, da banca de jornal ao shopping, havia uma máquina. Ela era indispensável. Sem Street Fighter 2, o estabelecimento perdia clientes para o concorrente que tinha. Vieram depois The King of Fighters, da SNK, que introduziu a equipe de 3 personagens e rivalidade entre lutadores ao longo de vários anos de lançamento. Veio o Tekken da Namco, que nasceu como um teste para avaliar a performance do PlayStation como concorrente dos arcades. E veio Mortal Kombat, com a violência que escandalizou os Estados Unidos e encantou o Brasil. Mas aí tem um jogo que merece um bloco especial, porque no mundo inteiro esse jogo foi um sucesso razoável. No Brasil ele se tornou outra coisa. Em 1993 a Capcom lançou Cadillacs de Dinossauros. O jogo era baseado numa história em quadrinhos americana chamada Genesis Tales, publicada de forma irregular entre 1987 e 1996 pela editora Kitchen Sink Press. Com apenas 14 edições em quase 10 anos, uma HQ de nicho, quase ninguém fora dos Estados Unidos conhecia. A premissa era completamente absurda. O ano era 2513, a humanidade destruiu o meio ambiente. Os dinossauros voltaram, os humanos vivem em cidades subterrâneas. E você, escolhendo entre Jack Tarrant, Hannah Dund, Mustafa Cairo ou Mesh Obrodovich, precisa socar dinossauros, humanos corrompidos e máquinas destruidoras num beat'em up para até 3 jogadores. No mundo, o jogo foi elogiado, considerado o 21º melhor beat'em up da história pela crítica especializada. No Brasil, o Cadillacs de Dinossauros superou Street Fighter nos fliperamas. Não é exagero, jornalistas e historiadores de games que cobriam a época confirmam. Pelo menos no Brasil, o Cadillacs ultrapassou o sucesso de Final Fight, Street of Rage, as Tartarugas Mutantes Ninjas e até o próprio Street Fighter nos fliperamas. E até hoje ninguém sabe exatamente porquê. A teoria mais aceita: dinossauros, mais carros, mais pancadaria cooperativa é uma combinação que o brasileiro simplesmente não consegue resistir. O jogo nunca ganhou uma versão para console, nunca foi relançado, nunca ganhou um remaster. A Capcom licenciou a marca Cadillac para fazer o jogo, e esse licenciamento é tão caro que ninguém consegue reeditar o título legalmente até hoje. O jogo está preso no arcade, preso no fliperama, e os brasileiros que viveram aquela época guardam isso como uma memória sagrada. Tem gente que nunca jogou o jogo no console porque nunca existiu versão oficial para console. A única forma de ter jogado Cadillacs e Dinossauros na infância era no fliperama. Uma ficha, uma tela e um dinossauro para bater. E assim, Cadillacs e Dinossauros se tornou o jogo mais famoso que você nunca ouviu falar. O fliperama brasileiro nos anos 90 não era só um local de entretenimento, era uma instituição social. A ficha custava entre 25 e 50 centavos. Era possível comprar várias de uma vez. E aí começava o ritual. Você colocava as fichas extras no cinzeiro em cima da máquina para marcar a sua vez. Às vezes alguém segurava a ficha na boca enquanto jogava. Não era higiênico, mas era o protocolo. O fliperama ficava no boteco, no bar da esquina, na lanchonete perto da escola, na padaria, num ambiente que misturava adultos fumando, adolescentes na aula de reforço fingindo ir ao banheiro e criança com troco do pão que nunca chegaria em casa. E havia regras, não escritas, mas absolutas.
A mais importante, personagens apelões eram proibidos. Em muitos fliperamas havia plaquinhas coladas na tela ou no gabinete. Proibido Rugal, o chefão final de King of Fighters, praticamente imbatível. O Proibido Akuma, o personagem secreto de Street Fighter, desbloqueado com um código tão poderoso que quebrava o equilíbrio do jogo. A regra era informal, mais válida. Quem escolhia personagem proibido não jogava. O dono do fliperama podia até te expulsar. Os outros jogadores viravam contra você e isso quando tu não tomava um pau, né? Mas era uma democracia de arcade, com suas próprias leis. Mas o fliperama não durou para sempre, e a história da morte dele é mais complexa do que parece. A versão fácil é que veio o videogame doméstico, as pessoas pararam de sair, é verdade, mas só nos Estados Unidos. No Brasil essa lógica não funcionou. Em meados dos anos 90, enquanto os fliperamas morriam nos Estados Unidos, vários países em desenvolvimento viviam um boom de arcade. A Capcom e a SNK chegaram a abrir escritórios e estudar fábricas locais para atender a demanda de países como o Brasil. Aqui o console ainda era caro demais, a Lan House ainda não tinha chegado. O fliperama era o único acesso. O problema no Brasil foi outro. Eram 3 problemas, na verdade. Problema 1. O custo das máquinas novas. Manter o fliperama com jogos atualizados era absurdamente caro. Uma placa CPS-2 de Street Fighter de 1991 era barata de manter. Mas quando chegou Street Fighter 3 com a placa CPS-3 lançada em meados dos anos 90, o preço da aquisição era altíssimo e os cartuchos tinham vida útil curtíssima. Donos de fliperama ficaram presos num dilema: comprar novidade cara e repassar o custo na ficha, ou manter só os jogos velhos e perder o público que queria novidade. Problema 2. Insegurança. Um youtuber que trabalhou em fliperamas em São Paulo no começo dos anos 2000 descreveu assim: entravam pelo teto, roubavam os cartuchos das máquinas e isso gerava um prejuízo bem grande. Ainda tinha os alagamentos e quando alagava, o prejuízo era catastrófico. Problema 3. Esse foi o golpe final. A lei antifumo. Cara, sim, a lei antifumo interferiu diretamente no final dos fliperamas no Brasil. Quando o Brasil proibiu fumar em locais fechados, o mesmo depoimento é direto. 90% do público que frequentavam fliperamas eram fumantes. Depois que essa lei foi efetivada, bares, bingos, fliperamas ficaram desérticos. Era espantoso. Não foi o PlayStation que matou o fliperama brasileiro. Foi uma combinação de custo, insegurança e uma lei de saúde pública. E em Porto Alegre, até hoje, existe uma lei municipal que proíbe menores de 16 anos a entrar em fliperamas sem o responsável. O problema é que não sobrou fliperama onde aplicar a lei, né? Mas a história não acabou. O fliperama nunca morreu completamente. Resistiu nos shoppings, em máquinas de Cadillacs e dinossauros que ainda aparecem em estabelecimentos espalhados pelo Brasil, muitos funcionando até hoje, mais de 30 anos depois do lançamento. Existe um fliperama em Brasília, o Replay DF, que mantém jogos novos como Tekken 6 ao lado de raridades dos anos 80, uma verdadeira coleção viva. E tem uma geração inteira que cresceu naqueles botecos e nunca esqueceu. Hoje, a nostalgia dos fliperamas virou negócio. Eventos retrô, arcades temáticos, bares com máquinas vintage. A Capcom e a SNK lançam coletâneas digitais dos clássicos, mas Cadillac e Dinossauro não está em nenhuma delas. Preso no licenciamento, preso no arcade, preso na memória de quem jogou. E há algo maior acontecendo. Os esportes, campeonatos profissionais de videogames com prêmios milionários, nasceram diretamente da cultura competitiva que o fliperama criou. O jogador que aprendeu a respeitar a fila de fichas no cinzeiro, que decorou aquele combo de 10 golpes do The King of Fighter, que sabia que jogar de Rugal era traição. Essa cultura de competição, de maestria, de aprender o jogo até o limite, não nasceu online. Nasceu num boteco, com fumaça de cigarro e o barulho de uma ficha caindo. O que você aprendeu no fliperama nunca saiu de você. O troco do pão foi bem gasto. Me fala nos comentários qual era o jogo que você mais jogava no fliperama. Tinha algum personagem proibido no fliperama da sua rua?
E se você tem alguma memória específica do fliperama, um apelido de um personagem que só existia na sua cidade, ou uma regra local, uma história de truque desviado, conta aqui, valeu? E se você não se inscreveu ainda, agora é a hora. Todo sábado ou domingo tem vídeo novo, nostalgia, anos 80, 90, essas paradas aí. Valeu!